Estamos começando mais um MagCast, graças a Deus. Hoje, o episódio de número 34. E temos, por tema, como nosso tema hoje principal, porque devo dizimar e ofertar. Um tema muito polêmico, não é? E para isso nós estamos aqui com a nossa convidada, hoje, convidada especial, Diana Barros, não é? Que é membro da ICVCC, Igreja Congregacional Vida com Cristo, e está hoje conosco aqui para compartilharmos, esse assunto tão importante também, né, Diana? Isso, pastora. Eu agradeço muito, né, pela oportunidade, é um prazer Eu que agradeço. O prazer é todo meu, todo de meu. estar aqui compartilhando dessa maravilha, né, desse sucesso que é o MagCast, Muito né, que eu obrigada. não perco por nada, né, estou aqui para contribuir. Ah, maravilha, maravilha. Olha, mas antes da gente começar aqui com a Diana Barros, você começou aqui agora a nos assistir. Pronto. Eu posso garantir a vocês que hoje vai ser um episódio, olha, um episódio que você não pode perder por nada. Então, dê aí o seu likezinho, vai ser muito importante aqui para o canal, @Magdail Torres. Faça seus comentários, tá bom? Compartilhe esse link para todas as pessoas que você conhece, até aqueles que você não tem muito conhecimento, mas que é tão bom a gente ter o esclarecimento, das coisas como elas são realmente. Então, o conhecimento nunca é demais, ao contrário, o conhecimento só faz ampliar a nossa visão, não é? E facilitar o nosso caminho. Porque esse conhecimento é Jesus, né? Ele é a própria sabedoria. E outra coisa, você tem acompanhado aqui o MagCast e todo o conteúdo aqui do meu canal? Não é inscrito ainda? Não se inscreveu? Se inscreva agora. É só clicar onde tem inscrever-se. Você clica e será a mais nova inscrita, o mais novo inscrito aqui do canal Magdail Torres. Você quer receber todas as notificações de conteúdos novos? Clica aqui no sininho, ó, esse sininho aqui. Você clica e você vai receber essas notificações, tá bom? Agradeço muito, 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 tá bom? Por você estar aqui conosco e por ser esse inscrito, por ser esse membro também, você que faz parte, daqueles que são membros aqui também do nosso do nosso canal. Eu quero agradecer grandemente aos novos membros, e dizer a vocês que a partir de amanhã nós teremos, conteúdo, primeiro conteúdo aí do nosso grupo aí de membros aqui do nosso canal. Vocês vão amar, tem novidade aí na área, tá bom? Olha, tudo isso eu agradeço a Deus primeiramente e a produtora, OH, por conteúdo audiovisual de alta qualidade. A OH Produtora é dona desse estúdio aqui maravilhoso. E também agradecer aqui a assessoria de marketing, PicPlus Company, que ajuda empresas a melhorar suas vendas, e impulsionar também essas vendas para ganharem mais clientes. É só você aí contratar a PicPlus Company. Eles promovem da melhor forma possível. Faz parte de tudo isso aqui, essa belezura que vocês têm assistido aqui no MagCast. Não é, Diana? Isso, Vamos pastora. começar aqui o nosso assunto, Por que devo dizimar e ofertar? Quando a gente fala, Diana, sobre essa questão de dízimo, e oferta, as pessoas, geralmente, até na própria igreja, isso aí não é coisa de pessoas que não têm somente a falta de conhecimento da palavra, Isso. mas também muitos dos que fazem parte, da igreja do Senhor não aceitam essa questão de dizimar e ofertar. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que é um dever nosso, mas faz quem quiser fazer. Isso mesmo. Temos o livre-arbítrio para tudo isso. Como Deus tem nos ensinado, Diana, através da palavra dele, que não adianta a gente fazer nada, Por ele diz o quê? obrigação, Não por força, nem por nem por violência. violência, não é? Mas o Espírito Santo é aquele que nos conscientiza da verdade. Então, eu não sou de acordo, dessa questão de forçação de barra, forçar os membros a dizimar e ofertar. Eu, como serva do Senhor, eu sei que é obrigação minha, mas eu faço não por obrigação. Eu faço, sabe como, Diana? Eu vou falar por mim e vou lhe dar a oportunidade para você falar aqui. Certo. Eu faço por, primeiro de tudo, gratidão, sabe? Eu faço com alegria no meu coração.
e a fé, a confiança de que o Senhor está recebendo, não é? Esse é como que fosse um holocausto, né? Isso mesmo, Um pastora. holocausto, né, ao nosso Deus, de que Ele é o dono de tudo e que nós não estamos dando a Ele, nós estamos devolvendo Devolvendo. o que é dele, Isso aí. não é? E apenas a 10ª parte que é o dízimo. O mínimo. Fora a oferta, o mínimo. Então vamos falar sobre isso, né? Qual é a visão que você tem, Diana, em relação, não é? Por que devo dizimar e ofertar? Mas o que você tem aí de visão sobre a questão de dizimar e ofertar, você como membro, não é? Da Igreja do Senhor. Então, o primeiro contato, né, que eu tive com essa informação de dizer oferta, óbvio que foi na ICVCC, né? Foi aonde eu me converti, né? Glória a Deus. Aonde eu conheci Jesus Cristo, Amém. né? E lá eu tive o ensinamento através de sua vida, justamente da mesma maneira que você falou aí, né? Não por obrigação, porque Uhum. nada deve ser por força e nem Isso. por violência. Isso. E aí, agora conversando com você, me veio à mente Nil, né? Isso. Que é a minha Nossa mãe, amada, foi né? minha mãe em Cristo, isso. Isso. E aí, quando eu comecei a frequentar a igreja, Nil, ela me instruiu, né? Ela fez, olha, Lidiana, é o nosso dever dizimar. Mas também a palavra nos ensina que não é aquela coisa que você deve fazer por obrigação, né? Isso. Você deve fazer por amor, Isso. como você falou, em É uma ação de retribuição. amor, né? Um ato de amor. Em retribuição a tudo aquilo que Deus nos faz, a tudo aquilo que Deus nos deu, porque tudo que somos e tudo que temos, Isso. Ele quem fez. Isso. Ele nos emprestou, porque Isso tudo é mesmo. dele. E aí ela orientou: o dízimo é a 10ª parte, certo? Não somente do seu salário, mas de tudo aquilo que chegar na sua mão, Uhum. né? E a oferta, você vai fazer o seguinte: você vai conversar com o Senhor. Você vai conversar com o Espírito Santo, porque ele vai te conduzir, ele vai te orientar em qual valor você vai dar na oferta. Isso. E como a gente começou a conversar, 10ª parte, é o mínimo para o que verdade. Jesus tem feito, É nada. né? Então, assim, a diferença na vida do fiel vai ser a oferta, Verdade. né? Então, assim, Nil me deixou bem instruída em relação a isso. E aí chegou o meu primeiro momento de dizimar, né? Dizimar e ofertar. Dizimei. Fiz como ela orientou, né? Até porque ela orientou com base na palavra, não orientou nada fora da palavra. Sim. E aí eu comecei, né, a, de uma certa forma, obedecer, fazer com alegria, porque o primeiro momento que eu pisei lá na ICVCC foi, assim, algo maravilhoso. Jesus se revelou ali tremendamente através da vida através da sua vida, né? Amém. E, assim, eu digo a você, pastora, que é um prazer. Eu sinto alegria de dizimar e ofertar. Amém. É muito Amém. bom. É muito bom. É uma sensação maravilhosa. Eu falo por mim também. Isso. Todas as vezes que eu estou dizimando e ofertando ao meu Senhor, e se eu pudesse, eu faria muito mais, né? A gente faz e sempre quer que Ele nos abençoe mais para que a gente possa fazer Isso mais mesmo. e É a mais, mesma né? sensação que eu tenho. Não é? E assim, é com muita alegria porque eu sei que esse dinheiro vai ser usado, né, para a obra dele, não Isso é? mesmo. Naquilo que ele tocar, não é? Aqueles que ele colocou. Eu estou falando quando realmente estamos falando de servos e servas do Senhor, pessoas tementes a Deus, né? Isso. Os líderes que são tementes a Deus, independente da religião, né? Que estejam, eles vão fazer como tem que ser. Isso mesmo. Então, pessoas vão ser beneficiadas, pessoas mais carentes, né? E fora outras e outras coisas, a necessidade diária de uma igreja, né? Como sempre, né? Com energia, conta de energia, de água, aluguel, né? A nossa mesmo, nós ainda estamos, né? Isso. Na questão do aluguel e que não é barato, é muito caro, entre outras e outras coisas. Mas o Senhor, ele conhece o nosso coração. Então, em tudo, como é que as coisas elas funcionam com Deus? É mediante a abertura do coração de cada um. Ele Isso. quer que a gente sempre, em tudo que a gente venha fazer para ele, né, Diana? Sejamos nós movidos pelo amor. Isso mesmo, pastora. Nada que é feito por obrigação, ele não aceita.
E o apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Acho que é 2 Coríntios, capítulo 9. Ele diz que quando a gente for ofertar, que não seja por pesar, que não seja por É obrigação, isso. mas que seja por amor, né? Por gratidão, tudo aquilo que Jesus faz, Deus, né, faz em Isso. favor de nós, que não somos merecedores. Isso Mas ele mesmo. faz porque é misericordioso. Isso. E aí eu também lembro de uma passagem de Davi, que isso me marca muito, né? Davi, quando ele tomou conhecimento, né, de que ele não iria construir o templo do Senhor, que seria o filho dele, ele convoca todo o povo, Uhum. né? Ele passa para o povo: não serei eu que construirei, mas será o meu filho. Mas eu ainda assim reuni todos os materiais necessários para a construção do templo. E aí ele vai citando. Ainda tirou da fortuna dele, porque ele foi muito abençoado materialmente, Isso. né? E financeiramente. E aí ele chama o povo, né? Faz assim: quem está disposto a encher as mãos e voluntariamente abençoar a obra do Senhor? Isso. E aí depois você vê que os líderes, todo aquele povo, eles são movidos mesmo, que é a Verdade. questão do amor. É O verdade. reconhecimento. Davi ali não forçou. Verdade. Como líder, ele não forçou. Então, assim, houve uma conscientização do espírito, o povo contribuiu, né? E a palavra deixa bem claro que houve alegria no coração. Por quê? Existia uma pureza de coração, Verdade. tanto de Davi quanto dos seus conservos, né? Que ele era o Isso. rei. Verdade. Eu acho É, essa passagem tremenda. e você está falando aí sobre a questão do Antigo Testamento, né? No Antigo E no Novo Testamento. Testamento, a gente indo para o Novo Testamento, a gente vê em detalhes, né? Assim, Jesus. Jesus, ele estava aqui na Terra, mas ele era servido, não é? Materialmente, financeiramente, por mulheres Isso. que estavam ali servindo a ele com seus bens, não é? Portanto, nada faltava à obra do Senhor, não Nada é? faltava. Eram mulheres que tinham condições mesmo, a palavra mesmo do Senhor fala. Outra coisa, no Novo Testamento a gente vê claramente, porque muita gente questiona, por que o Novo Testamento não se fala claramente sobre dízimo e oferta? O Novo Testamento, ele quando foi escrito, não é? Ele quando foi criado pelo nosso Deus, inspiração do Espírito Santo, né? Cada uma dessas cartas aqui foi mediante a necessidade que se havia nas igrejas daquela época. Então, eles passavam aqui os problemas que estavam Uhum. acontecendo, né, naquela época Isso. com as suas igrejas. Aí vieram as cartas, certo? A gente vai lendo e tudo, e a gente percebe que a questão do dízimo e da oferta não era um problema naquela época. Ao contrário. As pessoas, elas tinham os seus bens, esses bens eram colocados nas mãos, não é, dos líderes da igreja do Senhor, Isso. eram vendidos e distribuídos para todos necessitados, para todos aqueles da obra, e ninguém passava por necessidade, ninguém passava por provação alguma Não em mesmo. relação a isso. Então, dizimar e ofertar, naquela época de Jesus e após Jesus também, não era um problema, Diana. Isso é um fato. Isso mesmo. Tem sido um problema hoje em dia, nos nossos dias, realmente tem sido um problema muito sério. Muito sério. E até alguns líderes, e eu estou falando aqui, porque quando se fala sobre isso, as pessoas acham que é somente a questão dos evangélicos. Não, Não é. não é. Entendeu? É uma questão de todos os líderes nas suas religiões têm o mesmo problema. É o que as pessoas, elas não têm a visão de que toda e qualquer instituição, porque a igreja ela é uma instituição, Isso mesmo, pastora. não é? E a palavra é única, né? E a A palavra, palavra é isso aí. única. Então, ela tem as suas necessidades. Isso aí. E nós não vivemos somente pela fé. Porque o Senhor diz na palavra dele que a fé sem as obras, ela Ela é é morta. morta. Ela é morta. E nada aqui vai se encaminhar somente eu chegando ali dizendo, olha, é obra de Deus. Abra aí as portas, olha, libera aí o que a igreja está precisando, porque Deus está mandando. As coisas elas não andam dessa Isso. maneira. Uhum. Aqui tudo é conduzido, não é? A gente faz as coisas no direcionamento, eu faço as coisas no direcionamento de Deus, mas eu preciso da parte financeira para poder o Isso. quê? Para poder organizar tudo o que a nossa instituição necessita. E Malaquias 3 fala isso, né? Que através do dízimo e oferta, a casa do Senhor, ela é sustentada.
ela deve ser sustentada pelos dízimos e ofertas. E é isso mesmo. Ele é o fala necessário. tudo. Ele fala tudo. Se você quiser ler algumas passagens aí, você fica à vontade para ler, Tá, viu? Não tem ok. problema algum. Deus é fiel, né? Deus é Amém. muito, 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 muito fiel. muito fiel. Olha, aqui. Dizimar é uma prática antiga. Eu vou aqui para uma das perguntas, mas a gente já falou muita coisa aqui. Muita coisa. A primeira referência na Bíblia está em Gênesis 14, de 18 a 20. Quando Abraão encontra, né, Melquisedeque, o Melquisedeque. sacerdote do Deus Altíssimo, após a batalha contra os reis que havia capturado seu sobrinho Ló, e lhe oferece o dízimo, não é? Como uma expressão de reconhecimento e adoração ao Senhor. Sabendo disso, por que devemos continuar a praticar a prática do dízimo nos dias atuais? E como isso contribui para a obra? Queira que não, a gente falou diretamente e Isso. indiretamente, né? Então vamos conversar sobre isso aqui, Diana. Então, Tudo começou a partir daí, não foi? isso. A palavra deixa claro, né? Isso mesmo, que aí foi acho que o primeiro momento em que foi citado o dízimo, né? Uhum. Mas, assim, alguns estudos, eles sugerem que o princípio do dízimo já existiu desde lá do Jardim do Éden, né? E aí eles citam que é naquele momento em que Deus Pai dá Uhum. ordem, né? Dá ordem a Adão e a Eva, vocês podem consumir todos os frutos de todas as árvores, com exceção a árvore Do bem e do do mal. bem e do mal. E aí eles retratam isso e afirmam que tudo foi feito por Deus. Tudo pertence a ele. Uhum. Mas ele ali requereu, né, a Adão e a Eva uma parte para ele. Então eles entendem que naquele momento o princípio do dízimo já passou a existir, né? E por que praticar nos dias atuais? Ou seja, se lá no Jardim do Éden, depois veio Abraão, né? Então ele já praticou um ato que já existia. Né? Até mesmo depois de Adão e Eva, nós temos a história de Nós temos de Abel e Caim. Abel e Ali Caim, foi a justamente. questão também de Isso, de dízimo e dizimar e oferta. ofertar Que a Deus. a Abel, ele deu a primícia, né? Isso Daquilo que mesmo. ele produzia, ele tirou da terra o melhor Isso, e deu, isso. ofertou a A Deus. Deus. Né? E aí a gente vê que, por ser uma prática já existente, Abraão ali praticou, né? E por que a gente deve praticar nos dias atuais? Bênção, né? Obediência ao Senhor. Como a gente conversou aqui no início, retribuição de tudo aquilo que ele faz. Então, assim, eu vejo que Abraão ali naquele momento, ele reconheceu que ele nada era, que tudo o que ele tinha era do Senhor. É isso. É o que a gente falou aqui no início, né, pastora? Isso. É tudo para ele, né? Com Tudo ele, por para ele, ele. para ele são todas Isso as aí. coisas. Dizimar e ofertar não é barganhar com Deus. Não. E nós temos visto muito isso, né? Muitos têm barganhado com Deus, têm usado o dízimo, a oferta, têm usado ofertas para barganhar com Deus. Se eu dizimar e ofertar tanto, o Senhor me dando aqui essa vitória aqui, aí eu vou fazer assim. Aí você pode dizer assim, mas não é um voto? Não, o voto, ele vai além de um dízimo e de uma oferta. Isso aí. A intenção do coração, né? Não é isso? Porque tudo gira em torno da Depende. intenção do Isso coração. aí. Entendeu? Então, um dízimo diante de Deus, em oferta para Deus aceitar, ele só vai aceitar ele vendo que nós estamos fazendo isso com o nosso coração feliz, alegre. Isso. Isso E ele mesmo. requer isso na palavra, né? E o dízimo, ele acho não, o dízimo nada mais, nada menos, ele representa que a obediência, né? Porque quer queira, quer não, é uma ordenança do Senhor. Eu estava lendo a palavra em Números 18, do 24 ao 26, existe a passagem em que Deus Pai, ele em conversa, né, com Moisés, ele ordena a Moisés que instrua ao povo, né, e aos levitas que todo o dízimo que o povo ofertasse seriam destinados aos levitas. Assim como ele também dá ordem aos levitas que, ao receber aquele dízimo, do dízimo que eles receberem, eles também dizimassem. Então, assim, existe uma ordenança do Senhor. É isso mesmo. Então, dízimo é obediência. Você dizimar e ofertar é obediência. Assim como também, para mim, é uma prática de amor. Isso mesmo. Olha,
deixando claro para vocês, quando a gente fala de levitas, hoje em dia as pessoas direcionam levitas, né, a adoradores, né, Uhum. a cantores. Mas naquela época, ser levita fazia parte daqueles que eram da tribo de Levi, não é? E eles eram aqueles homens que faziam parte da obra de Deus e Isso, ajudavam os sacerdotes, tá bom? Para deixar bem claro aqui para vocês. Então, eles tinham tudo a ver com os utensílios, né, da isso. obra de Deus. Aí passavam, né, dos dízimos e as ofertas para eles, né? Por quê? Porque eles sabiam da necessidade, né, que havia ali na obra do Senhor. Então, Deus faz tudo perfeito, Tudo perfeito. tudo perfeito. É, deixa eu ver aqui. Além das necessidades, né, básicas como água, energia e aluguel, o dízimo também é direcionado para outros propósitos, como a igreja pode lidar com eventos, projetos e auxílio aos membros necessitados. Lá na nossa igreja mesmo, é? A nossa igreja ainda é uma igreja pequena aos olhos de muitos, né? Mas é Isso. poderosa Poderosíssima. no poder do nosso Deus, presença Isso. do Espírito Santo. É, na nossa igreja, particularmente, eu posso falar isso aqui com propriedade, e Diana que tem acompanhado, não Uhum. é por isso que eu trouxe Diana. É, nossa igreja, infelizmente, né, é algo que eu tenho orado ao Senhor. A nossa igreja, ela é sustentada não pelos dízimos e pelas ofertas. Aí vocês vão dizer assim, mas como? Se toda igreja tem que ser sustentada através dos dízimos e das ofertas. É porque está dentro do que nós acabamos de conversar aqui, não é? Hoje em dia as pessoas têm uma resistência muito grande para dizimar e Isso. ofertar. Elas querem chegar, geralmente as pessoas fazem assim. Elas chegam, porque tem coisas que nós temos que esclarecer, né? Porque a gente só vê as pessoas botando para lá com as igrejas, botando para lá com os líderes Os e não líderes. sabe de fato o que acontece no meio. Então o que é que acontece? As igrejas, muitas, têm passado por necessidade, principalmente igreja como a nossa, que é pequena ainda. Porque eu, como líder da ICVCC, eu passo para vocês a verdade que é na palavra, não é? Direciono dentro de tudo que a palavra nos ensina, mas eu não forço a nenhum de vocês a dizimar nem ofertar. Por quê? Porque o nosso Deus, ele nos ensina na palavra dele também que tudo vem através de uma palavra chamada conscientização. Isso. As coisas com Deus, elas só acontecem pelo meio da conscientização. Então, quando nós estamos conscientes de fazer, seja lá o que for, não somente dizimar e ofertar, as coisas elas se encaminham de um modo perfeito. Isso mesmo, Por quê? pastor. Porque o amor é assim, não é? O amor, ele nos liberta, ele nos deixa livres, não é? Isso. E isso é que faz toda a diferença, não é, Diana? Isso Pode falar, mesmo. Diana. Então, pastora, realmente, quando a gente abre como é o nosso coração, as coisas fluem, Isso. né? E a nossa vida não se resume só a dízimo e oferta, a nossa vida com Não, Jesus, isso mesmo. né? É um todo, é um Verdade. todo. E como você falou, você nunca obrigou Não. a ninguém ali a dizimar, né? Você de fato segue o que a palavra diz, que não é forçar. Não. Você passa ali a verdade, né? A verdade que está contida aqui na palavra, e o Espírito, ele se encarrega de operar em nós a verdade. Agora, isso mediante a abertura do nosso coração. Isso aí, mediante a abertura do coração. Mediante a abertura do coração, porque a própria palavra fala que não é por força e nem por Isso violência. mesmo. E nem por violência. Eu me emocionei muito. As meninas estavam mostrando para mim o presente, né, que a cantora Ludmilla, Ah, eu vi, não é? eu vi. Lindo Ela, demais. rapaz, eu fiquei assim maravilhada. Também. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Gente, olha, porque o Senhor, ele toca no coração de todo mundo. Ele não diz assim, olha, você não faça não. Não, não é para você presentear não. Não, você também não vai fazer isso aqui não. Não. O Espírito Santo ele toca no coração de todos nós. Isso mesmo. Agora fazem aqueles que obedecem, aqueles que Isso. temem e aqueles que amam a obra. Pronto, e você falou uma coisa importante também, o temor. Temor é muito importante. O temor a Deus é importante. Porque se você não teme,
você não faz. Para você tá tudo bom. Porque também tem aquela situação, né, Diana? Pronto. Aí a gente tá num aperto muito grande. Gente, isso acontece muito, eu vou Poxa, falar. muito. E Ó, depois eu vou contar o testemunho em Isso. relação a isso aí. A gente tá num aperto muito grande, aí vem um capeta. Isso. Aí diz bem assim, se você for dizimar, se você for dar aqui seu dízimo, sua oferta, você vai ficar sem dinheiro para pagar É as bem suas coisas. assim mesmo. Bem assim Mas mesmo, aí a pastor. palavra do Senhor, ele diz assim, primícias ao seu Deus. Uhum. Então, independente de qualquer coisa, eu não posso nem olhar o que é que eu estou devendo. Chegou aqui, eu tenho que tirar primeiro o do Senhor. A se olhar o que tá devendo, realmente a vozinha do inimigo começa Oxe, a não é? tenta, né? A ficar Fica maior do que a tentando. vozinha do anjo. Fica tentando, fica Fica tentando. tentando. Então, quando se é fiel, não é? Quando se tem o temor de Deus, você passa por cima de tudo. Verdade. E outra coisa, gente, não falta. Não falta, não. Não falta, não Eu falta. falo- Ao contrário. Eu falo por experiência Isso aí, própria ao também. contrário, ele deixa notório pra gente que ele nos dá até mais. Mas eu estou dizendo isso aqui, não é querendo lhe comprar para que você vá dizimar e ofertar, porque Deus vai te abençoar em dobro. Não é isso. Não é isso. Dificuldades, elas existem. Isso. Mas em todo tempo a gente vê a fidelidade de Deus. De uma forma extraordinária. Então, foi isso aí que eu fiquei, assim, impressionado, muito feliz, não é? Muito feliz mesmo, não é? Com a pastora. Na rede social disse que Ludmila, né? Tá Isso. congregando, né? Lá, né? Tá lá acompanhando ali a igreja e tudo. E eu não tenho dúvida que foi de Deus que tocou no coração dela, porque Isso o mesmo. Senhor sabe com quem pode contar. Isso Ela aí, foi lá pastora. e deu templo. Meu Deus, olha, eu sei o que a pastora ali, a sensação que ela Sentiu. sentiu, porque gente, eu me coloquei no lugar dela. E Eu pensei fiquei em feliz. você. Pensou em mim, não foi? Aham. Eu fiquei numa felicidade, que eu tô me arrepiando toda. Eu fiquei numa felicidade tão grande. E ao mesmo tempo eu chorei, mas chorei de alegria também pela Isso. pastora, Mas foi pelos muito membros, lindo não é? mesmo. Pela igreja. E que Jesus venha abençoar a Ludmila mais e mais, Amém. entendeu? Amém. Porque nós precisamos de pessoas assim, Isso. que tenham o coração, não é a mão. Não são Coração mãos aberto. abertas, é o coração aberto. E o Senhor usa quem quer, né? Isso. E a gente, Faz e a gente quem tem quer, na hora que ele visto quer, do jeito que ele do quer. jeito que ele quer. E como a palavra fala, ele tem o coração do homem na palma das mãos. E ao querer dele, ele inclina. Isso. E aí, com a abertura do coração, o homem vai e faz. No caso de Ludmilla. Isso mesmo. Independente de religião, Isso. de qualquer Olha, coisa, ela foi e fez. E ela ficou assim, a pastora ficou, meu Deus, caiu sentada assim, não foi? Foi. Não tava acreditando. E ela Eu- olhando, e eu sei o que é aquela alegria ali, tanto de uma como da outra, porque também quando Deus nos usa para abençoar a obra dele, é algo assim que não se tem palavras, não tem não. sabe? Você fica numa alegria, uma felicidade Isso que não mesmo. existe. Não existe. Que não existe, Não sabe? existe mesmo. Como você estava falando aí da questão, né, de primícias e não olhar para a situação. Eu lembro que uma certa vez eu estava indo para a igreja, aí já tinha recebido, né, o meu provento, o meu salário. E aí começou a vozinha do inimigo, né? Não, você tem isso para pagar, você tem aquilo. E aí eu acabei que de uma certa forma dando ouvi. Aí lá vai eu para a igreja. Sei. Aí quando eu cheguei lá que sentei, aí tinha passado por uma situação, eu tava lá no fundo, toda mururu sentada. Aí daqui a pouco o Senhor lhe usa. E aí diz assim: olha, o inimigo se levantou para que você não viesse a dizimar. Nem você, nem ninguém sabia. Só eu. Entendi. E aí o Senhor lhe usou dizendo: o inimigo se levantou assim, assim, para que você não viesse a dizimar e ofertar na minha casa. Incrível que é algo assim que jamais, porque assim, você sempre foi fiel. Isso. Fiel. E o Senhor me usar e dizer isso para você. Isso aí, é porque o inimigo tava no juízo. Isso. Eu aí, prontamente, pastora, no dia seguinte eu fui lá e fiz uma obrigação. Toma, é do Senhor, Jesus, é do Senhor. Então, assim, realmente eu já vivenciei isso e a gente vivencia diariamente. Porque o que é que ele quer? Nos desvirtuar, né? Nos tirar do foco de obediência daquilo que Jesus quer de cada um de nós. E naquele momento, ele estava quase conseguindo. Tanto foi que Jesus te usou.
Brincadeira. Tanto foi que Jesus te usou. Tava aquela perturbação mesmo Sei. na mente. Mas aí no dia seguinte eu fui lá, não, Jesus, aqui. É todo seu. E Todo tchau, seu. não quero papo. Eu já vivenciei, assim, experiências tremendas com Jesus em relação a isso. Porque, assim, dízimo, além de obediência, a lei de amor, foi o que você falou no início, é uma questão de fé. É É isso uma mesmo, questão de de fé. fé. E aí, como em Malaquias fala, né, que Jesus diz que... Pode ler se quiser. Pronto. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Uhum. Aqui, Malaquias. Deixa eu encontrar aqui. Pronto, aqui. Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, Isso. para haver alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terá lugar onde guardá-la. É verdade. Então, quando ele fala assim, ponham-me à prova, não é que você vai fazer por interesse, mas teste o Senhor, Isso. né? Teste o Senhor e você vai contemplar. Faça a prova, faça a Faça a prova prova. E você vai contemplar a fidelidade do Senhor, como a pastora falou, não vai te faltar. Não. E aí, uma certa vez, não sei se foi campanha financeira que a gente fez na nossa igreja, Teve também. que foi a ordem uma do das, Senhor, foi. porque a gente não faz, né? Isso, Você só isso. faz aquilo que Jesus ordena. Aham. E aí, a gente fez uma campanha financeira, e aí foi nos colocado ali em teste. O que é que você vai ofertar ao Senhor, Isso. né? Para poder, tipo, falar como a palavra, fazer como a palavra fala aqui. Provar o Senhor. Então, eu fui ali, tirei uma quantia que eu não tinha como naquele momento tirar e fiz aqui, Jesus, isso daqui é para o Senhor. Provei o Senhor, né? E aí, logo em seguida, o Senhor te usou, dizendo que ele já tinha, né, te usado em 2016, Aham. né, na promessa do meu primeiro carro. Sei. Então, 2016 não, 2008. E aí, 2016, o meu carro chegou da mesma maneira como ele falou. Glória a Deus. E aí, nessa questão, né, que a gente passou, dessa questão da... Né, pastora, me ajude aí, fugiu Do a quê? mente. Da É, questão financeira que teve na igreja. Isso. Foi uma campanha, né? Campanha De financeira. bênção financeira. E aí, eu fui lá, fiz como veio ao meu coração e Jesus me mostrou. Chuva desceu do céu, chuva de bênção, viu? Glória a Deus. E aí, aquele carro que ele tinha me dado, né? O primeiro carro, né? Ele aí trocou e tinha te usado. Eu vou trocar o seu carro. Eu cheguei a tomar um susto, porque o carro não tinha nem 3 anos ainda. Verdade. E aí ele fez, eu vou trocar o seu carro. Novo, né? Um carro novo. E ainda fez assim, vai ser melhor do que esse. Isso mesmo. E assim foi, Foi verdade. dessa maneira. Verdade. Então, assim, para quem é fiel, não é aqui me vangloriando, não, porque a honra e glória é do Senhor. Não, é porque a gente tem que falar mesmo para que as pessoas tenham Isso. ideia, né? Então, assim, com de como é o agir. servos, isso aí, com aqueles servos que são fiéis, que se esforçam para ser fiéis, Jesus, ele dá além daquilo que a gente pode É imaginar. isso mesmo. Além daquilo, porque a gente imagina o mínimo, É isso. mas ele faz muito mais, Isso mesmo. muito mais. Ele é poderoso, né, Diana? Poderoso demais. Poderoso demais. Olha, a Bíblia, sem oportunismo, menciona promessas específicas, né? Para aqueles que dedicam dízimo a Deus. Né? Uhum. Quais são essas promessas? Acabei de falar aqui nesse Isso instante. aí, já falou. E como elas se manifestam na vida dos fiéis? Pronto. Acabou de falar, né? Deixa aqui. Porque assim, não se resume somente a prosperidade material e financeira. Isso. E mostre, né, aí um versículo ou alguns que você tem. Pronto, aqui. Acabei de falar aqui de Malaquias, né? Que aí ele diz que chuvas bênçãos serão derramadas que a gente não vai ter lugar nem para armazenar. E aí tem 2 Coríntios 9:8, que aí diz assim: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E a palavra também nos mostra que, conforme a nossa obediência, a prosperidade ela é perpetuada de geração em geração. E aí eu trouxe aqui um versículo, né, de Deus falando com Isaac, filho de Abraão. Aham. Em Gênesis 26, 4, 5. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu,
E lhes darei todas estas terras, e por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E aí no Amém. 5 ele diz: porque Abraão, o pai de Isaque, me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas Amém. leis. Amém. Tremendo, né? Tremendo. Tremendo. Olha, há quem associe o dízimo à busca por prosperidade, né? Tem acontecido isso realmente, né? Uhum. Com essa intenção. A busca pela prosperidade é um motivo válido para dizimar? Eu não concordo, não. Porque, como eu acabei de falar, a prosperidade que Deus nos propõe, que Ele reservou para nós, não é somente a prosperidade financeira e material. A primordial é espiritual. Isso aí. A primordial é espiritual. E aí, como eu li anteriormente, né? Que pela obediência de Abraão, aquilo que Jesus, Deus, determinou, né? De prosperidade para ele, se propagou de geração em geração. Isso. Isaac, os filhos de Isaac, enfim. E aí, como a gente já falou, né, pastora, o Senhor conhece a intenção do coração. Né? Eu mesmo não tenho coragem de chegar lá no gasofilácio, depositar o meu envelope ou dizimar através do Pix com segundas intenções. Porque Deus, ele tudo vê. Né? Isso mesmo. Ele é o Deus que sonda a mente, coração, para fazer o jugo perfeito. Então, eu não concordo com esta prática. Com essa prática. Olha, dentro do que você está falando aí, eu vou ler aqui para todos vocês. É uma passagem muito conhecida, né? Em nosso meio. É a viúva pobre. Que fica em Marcos 12, né? Versículo do 41 ao 44. Diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito, né? Deitavam muito. Interessante que dentro do que você está falando aí, Jesus estava o quê? Sentado. Observando cada entrega de oferta ali. Da mesma forma, são nos dias atuais. Ele é o mesmo Deus de hoje, de ontem, hoje será eternamente. Presta atenção aqui, viu? Todos vocês. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Aí essa viúva, ela, naquela época, ela era tida, não era como uma pessoa que era pobre. Ela era pedinte. Era alguém que não tinha condição mesmo para nada. Certo? Você sabe, Diana, o que é alguém que mora na rua e ganha aquelas migalhas, que são aquelas moedinhas de 5 centavos, aquelas migalhinhas. Uhum. Aí pega essas migalhinhas, e são as únicas que ela tem, e joga lá, dedicando ao Senhor. Repare só, viu? E chamando os seus discípulos, pronto. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos o que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, do que lhes sobrava. Isso. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Da miséria que ela vivenciava. Daquilo que ela não tinha, ela tirou do que não tinha. Isso. Foi lá e deu a Jesus. Porque aí tem gente que pega essa passagem aqui e diz, é porque o Senhor, ele não olha valores. Não, mas ele não olha, ele olha o coração. Mas assim, olha, olhe o valor que essa mulher aqui deu, que ela deu tudo que ela tinha, ainda que fosse migalhas. Ainda que fosse migalhas. Então aquelas migalhas foi fortuna para Jesus. Por quê? Porque ele sabia que ia fazer falta. Isso mesmo. Aí eu paro e penso, imagine como essa mulher não foi grandiosamente abençoada por Jesus ali, com a ação dessa. Isso. Porque nem tudo a Bíblia vai detalhar, não é? Isso mesmo. São partes importantes, né, Diana? Partes importantes. Então, como eu vou saber que o que eu estou dizimando, eu ouço muito isso, né? Como eu vou saber que o que eu estou dizimando é o que vai agradar a Deus, ou o que eu estou ofertando é o que vai agradar a Deus? Gente, olha,
É assim, eu sempre vou por essa linha. Repare só, viu? Porque eu falo por aquilo que a palavra tem me ensinado e por aquilo que eu pratico. Quando nós, Diana, vamos pedir ao Senhor qualquer bênção, a gente pede migalha? Não, não pedimos migalha. A gente pede o pouco? Não, A gente só pede o quê? O muito. O muito. Agora, por que quando as pessoas vão ofertar, ofertam migalhas? Porque tem pessoas que acham que. Ah, porque a igreja é rico. É rica. Não, nem toda igreja é rica, não, gente. Nem toda igreja é rica. Nem toda igreja é rica, não. Aí, no momento das ofertas, aí tem pessoas que vão e ofertam nicas. R$ 2. Entende? Eu mesmo tenho Aí- vergonha, viu, pastora? Eu tenho vergonha. A pastora Magdalena hoje tá falando valores e é para ofertar quanto, pastora? Aí você diz, aí eu digo aqui para você. Você, quando foi pedir a Jesus, não foram notas de R$ 2 que você pediu a ele, não. Você pediu a ele, foram notas que pagasse o que você devesse e que você ainda ficasse para comprar o que você gosta de comprar. Isso mesmo. Aí a igreja do Senhor tem que se virar com notas de nicas, de 10 As centavos, de moedinhas. moedinhas, entendeu? E com notas de R$ 2 para pagar o que deve. Absurdo, né? Eu estou sendo muito clara em É um relação a isso. absurdo. E eu falo isso aqui com autoridade porque Jesus sabe o meu coração, ele conhece o meu coração. Se tem uma coisa que eu não me apego é dinheiro. Não me apego. Eu sempre digo a vocês o quê? Dinheiro é algo que nós necessitamos, não é? Mas que não é tudo na vida. É Isso para o mesmo. conforto. Mas quando a gente fala em relação à igreja, vai além do conforto. E olha aqui, você aqui como um membro, né, da ICVCC, como é a nossa igreja? Ah, a igreja é maravilhosa em termos de ambiência, tremenda. Bem confortável, iluminação, climatização. E a gente sabe, né? A gente Não sabe. é? Poder a igreja de é pequena, Deus. não é? A Isso igreja é aí. pequena? Não, e desde Desde quando a quando gente. inaugurou? Desde quando inaugurou. Nós hoje estamos num lugar maior, né? Farolândia ali, Na né? No Augusto Franco. Farolândia. Mas desde quando nós estávamos na Avenida Maranhão, 18 do Forte. 18 do Forte, sempre tivemos o conforto. Desde E quando tudo abriu. isso por esforço seu. Por Esforço seu. quê? Por quê? Porque nós temos que dar o nosso melhor. Nós Isso temos que mesmo. dar o nosso melhor. E o melhor não é o que você tem, não. Eu sempre dei o que eu não tinha. E até hoje eu dou o que não tem. Para manter a casa do meu pai linda. E eu bato o martelo embaixo, né? Carimbo, porque assim, nós somos próximas e até onde eu tenho de conhecimento é assim. Você é desse jeito. As coisas do Senhor em primeiro lugar e corre atrás. Você não tem a condição, você não é rica. Não Mas mesmo. não é rica, não é. Mas corre atrás de fazer aquilo que Jesus te ordena. E por isso que a nossa igreja é grandiosa do jeito que é. O poder de Deus realmente se manifesta ali. É porque o que é que eu vou sempre passar para vocês? Eu tenho ovelhas, vocês que fazem parte da igreja física, e também tenho ovelhas que me chamam de minha pastora também, que fazem parte da nossa igreja, a nossa igreja aqui online, né? Nas redes. Nas redes sociais. O que é que eu vou dizer a vocês e falo sempre? Nós temos que dar o nosso melhor. Isso mesmo. Olha o Sabe? que a viúva fez. Exemplo. Isso aí. Exemplo de fidelidade. E a palavra diz, né, pastora? E você tem nos ensinado que ainda que venhamos a dar o nosso melhor, ele recebe como trapo de imundícias. Isso. Porque nós não não é somos nada. nada. Nós não somos não é nada. Nós não fazemos nada mediante ao grande que Jesus tem feito em Isso. nossas O que é que eu vidas. falo para vocês lá nas pregações? E para Jesus? Ainda que eu desse a minha vida, É ainda isso aí. estaria Não devendo a ele. pagaríamos, não pagaríamos. Não Pagaríamos, pagaríamos. Entendeu? Porque Deus, ele é muito grande. Uhum. Ele é imenso. Então, essa passagem, olha como ele disse. Ele chamou os seus discípulos. Quando Jesus ele teve essa ação de chamar os seus discípulos, ele queria o que ali? Ensiná-los. Isso. Ensiná-los. Chamou os seus discípulos e disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou ninguém aqui, colocou mais do que ela. Dando essa lição aos seus discípulos. Isso. Entendeu? O Senhor exigia ali dos seus discípulos fidelidade. Nada é motivo para você não fazer a sua parte com Deus. Não.
Nada é motivo. Nada é motivo. É se a gente priorizar, de fato, né, as coisas que o Senhor nos ensina, o reino de Deus, né? A palavra fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas terrenas, né, que a gente se preocupa, né, que o mundo se preocupa, ele vai se encarregar, né, de fazer. Então, assim, é É isso buscar mesmo. primeiro o reino de Deus. Agora você vê, Diana, quem se preocupa com os pequenos? Quem se preocupa com os menores? Só quem é o menor dos menores se fez o grande, o Isso, menor dos menores. E aqueles que são pequenos e têm amor no coração, isso mesmo, pastor. entendeu? Porque é assim, as pessoas olham, infelizmente, conta-se muito a questão da parede, são paredes. Uhum, As pessoas olham muito a questão da estrutura da igreja que vai isso aí. servir. A aparência, né? Que vai servir, não, que vai congregar. Porque isso Isso não quer aí. dizer que vai servir. É que vai congregar. Você pertence a qual igreja? Ah, igreja tal. Ah, aquela Bem igreja. vista, né? Não é isso? Aquela igreja. Em termos de aparência. Em termos de Em termos de aparência. aparência. Entendeu? Não tenho nada Uhum. contra as igrejas grandes, Não, porque não. tudo que foi grande já foi pequeno um dia. O Isso. que eu quero dizer a vocês é isso, que tudo que foi grande um dia foi pequeno. Isso aí. Que as coisas elas acontecem não ao toque de mágica. Aqui estralando aqui os dedos. Né? Com Não. muito esforço. É com muito esforço. Muito esforço no tempo e ao modo dele, né? Mediante a nossa ação, né? E o milagre ele opera. Ele é. Não A é isso? ação É é nossa nossa, o e o milagre milagre é de Deus. Isso Gente, aí. essa frase Jesus me deu, viu? É outra frase perfeita. Maravilhosa. Ele só vai no âmago, né? Isso A aí. ação é nossa, o milagre é de Deus. E assim, até a gente pode colocar essa frase aqui também para a questão que estamos aqui hoje, o tema, né? Isso É aí. sobre dízimos e ofertas, né? E teve uma também que ele te usou que é poderosa, que eu também segurei aqui no meu coração. Por que devo dizimar e ofertar? Pode falar. Aí ele te usou dizendo que o milagre só é possível acontecer depois das dificuldades. Ou seja, é necessário a gente passar por dificuldades para vivenciarmos, né, o poder de Deus, o milagre de Deus em nossas vidas. É verdade. necessário. É verdade. Né? E ele diz, né, que a gente com ele, a gente vai passar pela porta larga. Né, Pela estreita. porta estreita. Pela estreita e não a Sem larga. ele, a A larga todo mundo larga, entra. isso, a larga todo mundo entra, mas com ele é no estreito. É Mas nós verdade. temos a garantia da vitória, porque Isso estamos mesmo. com ele. E como é que a gente vai saber que Deus é poderoso se a gente não passar pelas dificuldades? Ah, não Como sabe. aconteceriam os milagres se não houvesse o impossível? Isso aí. E até mesmo o modo, né, pastora, dele segurar a gente com ele. Isso. Porque senão a gente ia viver a nossa própria vida, o nosso próprio modo. Então, o meio dele trabalhar, né, de fazer cumprir aquilo que ele determinou em nossas vidas. Verdade. Então pense nisso aí. Crescimento. Muitas das vezes você fica pedindo a Deus assim: ah, Senhor, me dá paciência. Você sabe o que você está pedindo? Hum. Se você está pedindo a Ele paciência, Ele vai enviar muita coisa, não é? Para que sua paciência seja aí controlada. Meu Deus, eu fui pedir Então, isso. eu não peço mais, não. Eu fui pedir isso. Jesus me dê paciência, meu Deus. Eu não peço mais, não, amada. Muitas coisinhas que tem vindo que eu fico só, meu Deus, é agora. A gente tem que ter sabedoria, Tem. viu, gente? A gente tem que ter sabedoria até no que a gente pede a Jesus. Até no que pede. Não tem jeito de sair dessa boquinha aqui. Jesus, me dê paciência. Tem Não, que saber pedir. tem que saber pedir, viu? Isso aí. Tem que saber pedir. Por quê? Porque ele sempre vai enviar situações para trabalhar naquilo que a gente está pedindo. Isso mesmo. Como é que a gente vai crescer? Se ele não nos colocar em prova e na prova. Isso aí. E com a prova, ele vai moldando Isso. a cada um de nós. É perfeito, né, Diana? Perfeito, O perfeito. operar de Deus é perfeito, E com a aprovação, ele nos torna pessoas melhores. com toda certeza. A gente cresce espiritualmente, a gente cresce como pessoa, né? Exerce o amor como nunca exerceu. Enfim, é maravilhoso. Maravilhoso demais, né, Diana? Maravilhoso demais, Uma demais. sensação muito gostosa. E quando você percebe que está havendo uma mudança no seu interior, meu Deus do céu, você tem a certeza de que Deus está operando ali. Mas é você- maravilhoso demais. Mas você percebe que quando está
acontecendo essa mudança no nosso interior, a gente não percebe? É verdade. A gente não percebe, a gente só vem perceber quando ele praticamente já concluiu, É né? verdade, Ou viu, está para pastora? concluir. Não, é verdade. Porque a gente vem perceber, oxente, peraí. Oxente, né, Diana? É, oxente. Oxente, é coisa de baiano. Olha, mas mas eu não agia assim. Isso, é bem assim Não era mesmo. assim que eu agia, não. Antes eu reagia diferente. Uhum. Eita, Deus está operando. Houve uma mudança. Houve a mudança. Houve um crescimento. Não é? Isso aí. Graças a Deus. Jesus Olha, é bom. às vezes vemos práticas questionáveis, como pedir materiais como carro, casa, né? Como Sim. oferta. Isso seria um abuso? Bom, eu vou Bem aqui falar, polêmica, não né? é? E você depois fala também. O pedir não se pede. Não se pede. Tá errado. Isso, eu também Certo? concordo. Por quê? Porque você ofertar, isso aí faz parte da oferta, né? Uhum. Você ofertar a uma instituição, independente sendo igreja ou não, não porque a pessoa pediu, mas porque Deus tocou no seu coração. Isso. A gente já falou aqui A várias gente vezes, conhece né, muitos pastora? testemunhos de pessoas que o Senhor tocou, entregou mansão. Muitos testemunhos lindos. O Senhor tocou em tal pessoa, foi lá, tinha uma mansão lá, que Deus foi lá e mandou que desse. Pessoas que têm muito dinheiro, né? Sim. Tocou, foi lá, comprou um carro zero. Tocou, foi lá, deu o carro que tinha, porque Deus mandou e quis assim. Entendeu? O Senhor toca. A pessoa vai lá e faz. Isso. Então, o que é que eu quero dizer aqui pra vocês? Ofertar um carro, uma casa, ou seja lá o que for, um cavalo de raça, o que você tiver que tem valor, não é? Seja lá o que for. Foi Deus que tocou no seu coração, faça. Agora, para o líder ir e pedir, dê o que você tem. Não tenho dinheiro, não. O relógio serve. Não, Deus não tá no meio desse negócio. Não mesmo. Não, me dê os seus brincos aí, Diana, serve. Sim, seu anel, chega, me dê tudo. Não existe isso. Deus não está no meio desse Isso negócio. aí. Tá fora da palavra. Pode ler a palavra todinha. Você não vai ver aqui esse tipo de prática. Certo? O Senhor toca no coração. Então, tudo que é feito, que provém do Espírito Santo, é feito com amor e conscientização do que estamos fazendo Isso. com alegria, porque Deus está ali nos tocando a abençoar. Isso aí. O que eu vejo nisso tudo aí, pastora, é as pessoas que têm a coragem, né, de agir dessa maneira, eu vejo que deixou de existir o temor a Deus, né? Deixou de existir o temor a Deus e aí começa a barganhar com as coisas do Senhor. Começa a se apropriar da palavra de uma maneira indevida para poder persuadir os membros da igreja. É isso. E aí tirar proveito próprio. Então, se eu estou no ministério, né, e em que o líder se comporta dessa maneira, exigindo, fazendo uma lavagem cerebral, Isso. você pode ter certeza que isso está fora da palavra. Isso. Está fora da palavra. Verdade. É outra coisa. Uma das coisas que eram feitas no passado, que dízimos e ofertas também eram direcionados aos levitas. Sim. E os levitas, eles eram aqueles homens que viviam ali daquele trabalho. Então, o sustento deles era aquilo ali. Os dízimos, isso mesmo. Então, realmente, eles tinham que ser sustentados. Uhum. E a palavra do Senhor fala, não é? Isso. Fala sobre isso. Então, tinha que ser sustentados também, assim como os sacerdotes. Uhum. Entende? Então, é você ser sustentada pela igreja do Senhor. Você deixou de fazer o seu trabalho que você era acostumado a fazer para sustentar sua família fora. E agora você trabalha para a obra, você é digno de receber o seu O seu salário. salário. Entendeu? Porque o que é que a gente tem visto aí? A gente tem visto muita gente agora quer comercializar. Nós já falamos até sobre isso antes. Hoje em dia, antigamente você fazia convites, as pessoas iam na maior alegria. Isso. E ficavam felizes porque eram convidados. Hoje em dia, não é mais um convite. Hoje em dia você tem que pagar.
Se você quer um músico, você paga. Se você quer um cantor, você paga. Se você quer. Até pregadores estão cobrando aí também para pregarem. E a palavra diz, né, que o que Deus nos dá é de De graça. graça Então, temos tudo que dar. aquilo, justamente, tudo aquilo que a gente recebe de Deus, temos que devolver. Então, A quem necessita de graça. isso. Porque Então, cobrar ainda mais coisas de Deus, né? isso. Então você é pareceu dentro do que a palavra fala. Você tem o seu trabalho. Você já tem o seu sustento. Aí o que você vai fazer para a casa do Senhor, você vai cobrar? Tá errado. É erradíssimo. Tá errado. Entendeu como é? Então, quando eu chego nos lugares para pregar, é incrível como são as coisas. Eu não cobro. Jesus me guarde disso. Não Amém. cobro, não passa na minha cabeça isso. Mas é incrível que as igrejas que ofertam, são aquelas que você olha assim e as pessoas não dão nada, as pequenas. São as igrejas que ofertam. Porque assim, olha, eu fui e convidei o presbítero, né? Como a gente convida lá. Sim. Fui e convidei o tal pastor, tal pastora, missionária. Então, eu como serva de Deus, a palavra do Senhor me ensina que nós temos que ofertar. Eu vou e oferto. Porque eu sei que isso eu tenho que fazer. Uhum. Entendeu? Eu vou e oferto. Mas você chega em igrejas, você vai pregar e tudo, não é que você está esperando, nem cobrando, que é necessário que você me pague, porque eu estou aqui pregando. Não. É que o que eu quero que vocês entendam é que é uma prática que está na palavra. Então, nós ofertamos. Todo pregador, toda pregadora que vai lá na nossa igreja, viu, Diana? Oferto. Eu oferto. Eu oferto. Porque o Senhor sabe da condição daqueles que estão ali. Isso mesmo. Nada passa E desapercebido. essas pessoas que nós ofertamos são pessoas que passam necessidade. E sabe por que elas passam necessidade? Que são Porque fiéis. elas são fiéis, elas não saem cobrando, Isso mesmo. vendendo a palavra do Senhor. Entende como são as Isso aí. coisas? Entendo. Existe uma diferença muito grande. Então, o que é que está acontecendo? Aí muitos líderes estão usando essa questão da prosperidade, né? Isso. Eu vou dizer a vocês aqui, por experiência própria, dificuldades, eu passo muita dificuldade. Mas o meu Deus tem sido fiel. As pessoas olham assim e pensam que eu sou rica. É só a carinha, viu, gente? Só a carinha. Aí, olha, mas aí, o que é que acontece? Acontece que, quando nós somos fiéis, o caminho é mais estreito. Isso mesmo. Porque o fiel, não é que o fiel ele é arrogante. É que o fiel espera no agir de Deus. Eu já fui muito questionada, até hoje sou muito questionada. As pessoas me chegam para mim e dizem, a senhora tem que cobrar. A senhora tem que fazer assim na sua igreja. Sabe? Oxente, toda igreja tem esse problema. As ovelhas não gostam de dizimar nem ofertar, não. Mas tem que fazer o que eles fazem. Tem que fazer, tem que obrigar eles a fazerem. Eu vou fazer isso. Não, Faço não. você nunca fez. Não faço. Não faço. Sabe por quê? Porque cada um sabe o que faz. Mas não faz. E aí? Vai pagar seu preço. Isso mesmo. Vai pagar seu preço. Porque a palavra também mostra, né? Que o Isso. preço é pago. Porque existe o devorador. Isso aí. Tô Tá com lendo ele aí? aqui agora, Malaquias. Então, pode ler. Pode ler. Vamos lá. Malaquias 3:6. Vou pegar aqui do 6º. Pois eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram totalmente destruídos. Desde o princípio vocês têm desprezado as minhas leis e não as têm obedecido. Ainda é tempo de voltar para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, quando foi que deixamos o Senhor? Pode o homem roubar a Deus? Vocês, porém, têm roubado de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando foi que o roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Por isso, a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. É que aqui depende da tradução. Porque tem Aham. traduções que falam, né, que o devorador, né, Isso, o isso. devorador, Depende da tradução da isso, Bíblia. depende da tradução, que o devorador, ele vai agir, sim, não por vontade de Deus, não é que Deus Isso, queira, Isso. é porque
Você mesmo É a decidiu consequência do isso. seu pecado. Isso aí, você mesmo decidiu. Isso. Deu permissão Isso. a que o devorador viesse a devorar tudo aquilo que você alcançou, que Deus te abençoou. Né? Porque tudo que temos é mediante a vontade dele. Isso mesmo. Então, assim, acontece essa situação não é porque ele quer, Não. é porque Deus é só quer o melhor. consequência das nossas ações. Das nossas Ele só quer o ações, das melhor. nossas escolhas, entendeu? Ele só quer o melhor. É isso mesmo. Olha, Diana, em Mateus 10, 8, temos: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Esse versículo, né, orienta a não cobrar. Porém, infelizmente vemos, né, casos de venda de orações e milagres. Infelizmente, né? Eu fico Infelizmente. morta de vergonha. Porque por causa de É. alguns todos pagam, né? Isso. Porque alguns líderes, aqui estão falando somente de líderes, mas a gente tem visto isso não somente de líderes, não, de pessoas que não são líderes de igreja e que estão fazendo aí papelão aí nas redes Isso, sociais, isso certo? Porque alguns líderes fazem isso, e qual é o verdadeiro propósito da oração e dos milagres em nossas vidas? Então, a gente já falou há poucos instantes, né, Isso. sobre isso. Isso, de muita A, coisa. a questão da falta do temor, né? A questão de usar a palavra para benefício próprio, barganhando, Isso. né, com as coisas do Senhor. E isso completamente que é desaprovado pelo Senhor. Né? Isso, olha, Diana, é uma coisa que eu ia falar e depois eu me passei e me lembrei agora, dentro do que você está falando. O que é que a gente tem visto? A gente tem visto aí pessoas, líderes e também, né, pessoas que fazem parte da igreja, usando a palavra para trazer para si benefício próprio. A gente tem visto muito isso, Isso né? mesmo. Muito isso. E o que é que está acontecendo? Pronto, pastora Magdalena Torres, assim como outras pastoras e pastores de igrejas menores, passamos por dificuldades sérias. Por que eu digo isso? Porque eu tenho amigas e amigos, né? Irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, que têm igrejas também pequenas, assim como a nossa, e que passam por privações grandes privações. Entendeu como é? Entendi. E o que é que acontece? Infelizmente, quando a pessoa está fora do espírito, ela quer começar a agir por si. E o que é que eu tenho visto? O que tem acontecido é que muitos não querem esperar o operar de Deus, e não querem passar pelas necessidades, pelos problemas como esses que a gente tem passado, Isso. e começam a agir dessa forma. Aí vem com essa... eles usam campanha da prosperidade, né? Isso. Essa palavra que só gira em torno da prosperidade. Da prosperidade. Da prosperidade. E aí começam a colocar os pés pelas mãos, sabe? E tá essa polêmica toda. Por quê? Porque não, porque tem que ser assim, porque se você não fizer assim, aí não vai, não acontece, as ovelhas não dizimam, nem ofertam, e você passa por dificuldade que não dá para passar. Isso. Mas está correto isso? Eu até entendo o lado dos meus irmãos, mas eu também passo pela mesma dificuldade. É a questão que você falou, pastora, é esperar. As pessoas não Esperar. querem, né? Não querem, não querem. Infelizmente, né? É aquela coisa, eu quero pra ontem. Eu quero pra ontem. E aí acabam até deixando de vivenciar, né? O melhor de Deus. O melhor de Deus. O melhor de Deus. Porque ele faz tantas coisas lindas. Isso aí. Porque, assim, acaba que tomando as decisões próprias. Eu ontem até fiz até uma postagem no Instagram, né? Que aí fala que o melhor é a gente orar antes de tomar a decisão, para depois não orar por conta das consequências. Isso, mas é o correto. Mas é o correto. Mas é o correto. Isso aí. E eu ensino a vocês isso. Com certeza. Nós não podemos tomar decisão alguma sem antes falar com Sem aquele que antes tem o consultar conhecimento o de todas as Senhor. coisas. Isso mesmo. Aí, mas como, pastora? Eu não ouço a voz de Deus. Gente, olha, ainda que você não ouça, ele direciona. Confie no que eu tô falando pra você. Isso. Ele direciona. Porque o que parecia que ia dar certo, de repente dá errado. O que parecia que ia dar errado, de repente dá certo. Basta o seu querer fazer. Então, quando ele quer fazer, ele abre porta onde não há parede. Isso mesmo. Ele Faz o abre impossível. porta onde não há porta. Entendeu? Mas se não chegou ainda o tempo da sua vitória, ele vai abrir janelas. E todas as vezes que eu falo para as minhas ovelhas sobre janelas, são os escapes no momento
que nós estamos sendo provados. Creia na palavra do Senhor. Porque até para você dizimar e ofertar, porque devo dizimar e ofertar. Porque eu quero agradar o meu Deus, eu quero adorar o meu Deus, eu quero amar mais a Ele, eu quero ser grata a Ele por tudo que Ele está fazendo. É o meu holocausto diante da presença dEle. E eu não faço por pressão, não, porque antes eu não era pastora e eu dizimava e ofertava. Sabe? Eu Uhum, faço porque eu amo fazer. É um dos momentos que eu mais amo fazer. também. Um dos momentos que eu mais amo fazer, eu tô falando sério, na minha vida. É dizimar e ofertar. É ajudar quem Jesus manda eu ajudar, entendeu? É fazer essas coisas, eu amo. Por quê? Isso, Porque eu sei que eu estou fazendo a vontade do Senhor. Eu sei que eu estou beneficiando a obra de Deus. E quem é a obra de Deus? Todos nós. todos nós. Em nossa igreja, quantos e quantos foram beneficiados com cestas básicas? Há muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Aí você vai dizer assim, mas não temos condição, mas a gente tem como gerar. Vamos lá, cada um dá um pouco, daqui a Isso. pouco, esse pouco torna-se muito e muitos são abençoados. Isso mesmo. Basta querer fazer. Basta querer. Sabia? Basta querer fazer. E Isso tá tudo aí. certo. E Deus abençoa. E Ele faz as coisas acontecer. Isso Não é, mesmo, Diana? pastora. Com certeza. Faz acontecer. Faz. O que a gente nem espera, ele vai lá e faz. É, porque Ele é Deus, né? Isso aí. Ele é Deus. Aí você perguntou a questão do propósito da oração e milagre. Isso. Eu vejo que é tão somente para a glória dele. Porque assim, a partir do momento em que a gente se aproxima, por exemplo, através da oração, porque a oração é o quê? Você tem uma conversa, né? Uma conversa, Isso. uma intimidade com ele. Isso. É você ser sincero, como você tem nos Isso. orientado, né? Ter a sinceridade, conversar, não chegar com orações prontas, porque ele não vai nem dar ouvidos. É pai. Isso aí, é É pai. meu pai. Isso aí. É Então, aquele que eu assim, confio. Isso. É você chegar, abrir seu coração, conversar com ele. E eu sei que eu, e assim como você também, através da oração a gente já comprovou, né? Muitos milagres. É verdade. Muitos milagres. Temos muitas experiências mesmo. Dele responder, né, Fortes. as nossas orações. Experiências fortes. Então, assim, a gente sabe que na Bíblia a gente tem vários exemplos, né? Eu lembrei de Ana. Ana, a mãe de Isso. Samuel. Verdade. É lindo, né? É lindo demais. Ana, ela, para quem não conhece, né? Ana era estéril, né? E sofria oportunações da segunda mulher do marido. Afrontada mesmo, né? Afrontada mesmo. Por quê? Ela tinha Penina. capacidade, Penina, ela tinha capacidade de gerar os filhos e Ana não. Então, Ana ali se humilhou, né? Em oração, rasgou o coração para o Senhor. E olha que não é que ele ouviu a oração, E deu o melhor, né? e deu o melhor. E quando ela fez o propósito com o Senhor, ela disse que se ele abençoasse, né? Abrisse a madre dela, ela entregaria o filho para servir a ele. E quando Deus abençoou, assim ela fez. Entregou Samuel e se tornou um dos maiores profetas e juízes, né? É, Profeta e Samuel. juiz. E além de Samuel, ela teve outros filhos. Teve mais 6. Isso aí. Jesus, Deus fechou a conta do 7, né? A Foi conta do Samuel que ficou para a obra do Senhor e ela teve mais 6, entre meninos e meninas, homens e Isso mulheres. O número perfeito da perfeição de Deus, não é? Isso. E o número da imperfeição é o 6, né? Que é o 666. 6. E aí eu pergunto, né, pastora, porque assim, algo que Jesus nos dá de graça, uma oração, uma conversa com ele, por que é que eu vou estar barganhando, vendendo oração? Ah, irmão, você quer uma oração para prosperar, você quer uma Paga oração, pô, paga tanto. Ele nos deu de graça, né? Isso mesmo. E a oração, quanto mais, como ele fala, né, que quanto mais a gente busca, ele se revela. Então, isso por que mesmo. não buscar? Então Isso faz mesmo. o teste, busca o Senhor, porque ele pode, ele se revela profundamente. Isso mesmo. Profundamente. É só buscar. Isso é mesmo. só querer. É Como só você querer. falou, É só querer. É só E querer. ele nos dá tudo de graça aí. Você não Oxe. precisa de ninguém para falar com Deus, não. É você e ele. Isso mesmo. Não precisa pedir audiência com tal juiz, não, porque ele é o juiz e eu era advogado. Pronto, deixa eu dar aqui um testemunho rapidinho dessa Ah. questão de oração. Eu nem conhecia aí do Senhor. Sim. Quando eu conheci, que eu frequentei, que eu pisei lá os pés, primeiro dia na ICVCC, eu já tinha ouvido falar do Senhor, né? Minha irmã, ela acabou aceitando ao Senhor antes de mim, isso lá em Salvador, né? Uhum.
E com o tempo, Jesus começou a trabalhar no meu coração, né? Então, eu passava a ouvir louvores, isso já no final da faculdade. E aí, em 2005, acabei vindo para cá. E aí, como Jesus tinha um propósito na minha vida, ele começou a me passar por limitações financeiras, Uhum. né? E estava passando por uma provação no relacionamento também. Aí, o que é que eu vou falar aqui? A questão da oração. Uhum. Então, eu fiz um propósito com ele, em pensamento, porque eu dou uma dica aqui a vocês, o que vocês querem, de que vocês acham assim importante, converse somente você e Deus, para que o inimigo não ouça Isso. aquilo que você tem de intenção no coração e as Isso. coisas não aconteçam conforme a vontade de Deus. Isso. Então, eu conversei com o Senhor, fiz o propósito, e aí, por convite de Nil, eu fui para a ICVCC. Quando eu cheguei lá, o Senhor já começava a falar comigo desde os louvores, Glória a né? Deus. Desde os louvores eu chorava, parecendo não sei o quê, Parecia uma criança. parecia uma criança. E aí, para poder encurtar a conversa, quando você chegou, né, que Jesus te tomou, te usou, eu lembro como se fosse hoje. Ele pegou na minha perna e fez assim: Isso aqui é para irmã. Agora, por que a pastora me chamou de irmã? Né? Com certeza foi conduzida pelo Senhor. Agora, por que ela me chamou de irmã? Porque quando eu saí de lá de casa, eu tinha feito um propósito com o Senhor. Senhor, Jesus, se este relacionamento não for da tua vontade, o Senhor, sei que o Senhor vai falar para mim. Se não for, eu servirei a ti. Glória a Deus. E aí a pastora tocou na minha perna e me chamou de irmã. Sabe o que é você sair flutuando no ônibus, o sorriso era de ponta a ponta. Por quê? Meu Deus, Jesus fala. Isso. Jesus Verdade. fala, né? Então, assim, faça essa prova com o Senhor, né? Se entregue, ore, porque através da Ele oração responde. e estando dentro do propósito dele, É. ele fará. Isso mesmo. E ele responde, Ele viu? responde. Ele Se responde. é da vontade dele ou não, mas ele responde, viu? E é Ele assim, responde. ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Se ele, lá no Antigo Testamento, falava, né, diretamente com Moisés, falava com outros e outros servos fiéis, ele ainda faz isso hoje, viu? Com certeza. Faz. Ele é muito vivo, hein, Muito Diana? vivo. Muito vivo mesmo. Olha, é... cercado de polêmica, o assunto envolvendo dízimos e ofertas, né? Uhum. As igrejas já foi matéria enfrentada por judiciário brasileiro, principalmente quando envolve menores e portadores de enfermidades mentais. Com isso, em sua opinião, o dízimo é obrigação ou um ato de generosidade? A gente já falou aqui de várias maneiras, né? E Isso aí. contribuição voluntária. Então, eu acho que os dois. Porque, assim, obrigação, não no sentido de você fazer aquela coisa obrigada sem ter o amor, né? Como a gente já Isso. falou. Mas no sentido de que é uma ordenança do Da Senhor. palavra, isso mesmo. Obediência. Isso. E generosidade, qual foi a outra palavra, pastora? Contribuição voluntária. Sim, que lá no início da nossa conversa eu citei, né, a questão de Davi e do povo. Quando ele chamou, todos fizeram a doação dos materiais para Verdade. a construção do templo de forma Verdade. voluntária. Voluntária. E generosa, E com muita porque alegria, com generosa, né? muita alegria. E generosa porque estavam tirando dele para Isso. poder abençoar a obra do Senhor. Então, acho que os dois E muito, né? Eles deram muito. deram muito, muito. Isso mesmo. Deus é muito fiel. Jesus, ele me deu hoje pela manhã, né, essa parábola aqui que é muito famosa. Famosa que eu digo, viu, gente? Conhecida, né? Mas o famoso é Jesus. Ela é muito conhecida, é que fica em Lucas, né? Lucas 10, versículo a partir do 25, que é a parábola do samaritano. Tem até música e tudo, né? Uhum. Olha. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Todas as vezes que Jesus falava que estava escrito na lei, ele estava se retratando aqui a palavra dele. Entendeu? Isso. E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo que teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem. Faze isto e viverás.
né? Ele respondeu bem, aquele homem, mas ele tinha o conhecimento da lei, mas ele não praticava essa lei. Por isso que Jesus disse aqui: faze isto e viverás. Isso. Porque o Senhor, quando falou isso, ele estava dizendo que ele não estava vivendo isso, portanto, não iria chegar à vida eterna. Porque ele não praticava a lei, ele só conhecia. Conhecia. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus respondeu, disse: descia um homem, aí é onde vem a parábola. Olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o em meio morto. Naquela época, não é? Eu não sei se é agora, mas naquela época, essa passagem aí, esse caminho de Jerusalém a Jericó, eram caminhos cheios de montanhas, entendeu? E o lugar era um lugar bem deserto, eram lugares perigosos mesmo. Então, os salteadores, eles escolhiam ficar por ali já para pegar as pessoas mesmo que Sim. passassem por aquele lugar. Geralmente as pessoas que passavam por ali, elas eram assaltadas e mortas, né? Ele ficou meio morto, o samaritano, certo? E respondeu Jesus, descia, aí veio aqui, tá? E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, e retiraram e deixando o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Um sacerdote, certo? Então, o caminho era de Jerusalém para Jericó. O que é que acontece? Naquela época, os sacerdotes, eles vinham, não é? De lá, de Jerusalém, para Jericó, que era onde eles moravam. Então, o sacerdote ele já estava indo para a casa dele. Ele já estava saindo de lá, não é? Sim. Dos aquifazeres dele, com a obra de Deus, e vindo para sua casa. Portanto, ele viu, mas passou de largo. Ele poderia ter ajudado, mas Poderia não ter ajudou. ajudado. Não ajudou. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. O levita, pelo menos ele deu uma olhada. Olhou, mas não fez nada. Para Deus não é nada. Isso quer dizer, Mas não pelo fez menos ele nada. olhou, certo? Mas certo samaritano, vocês sabem que os samaritanos e os judeus, eles não se uniam, não é? Eles não se suportavam. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele. E vendo, foi movido de íntima compaixão. Aquele homem era judeu, viu? Que estava meio morto. O samaritano viu e o seu coração foi tocado. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deixando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Levou para um lugar, não é? Antes de levar, ele ainda ajeitou ele ali, colocou, não é? Coisas para já começar ali a cuidar das feridas, a tratar. E partindo do outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, ao dono ali do lugar. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O samaritano, com certeza. Samaritano. Ele disse: o que usou de misericórdia. Olha como ele Isso. respondeu, olha como ele sabe. O que usou de amor Isso aí. para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze na mesma maneira. Amém. Jesus me deu essa passagem aqui, Diana. E eu disse a ele: Jesus, e o que é que isso aqui tem a ver com questão de dízimo, oferta? Não estou entendendo Eu nada. estava aqui perguntando também. Eu não estou entendendo nada. É porque tudo que é feito para Deus tem que ser com misericórdia, tem que ser com amor, Isso. tem que ser com a aprovação dele. Amém. Deus ali estava aprovando tudo o que estava acontecendo ali. Com aquele homem, naquele momento que o samaritano chegou e teve misericórdia em seu coração, olhou para o próximo, entendeu? E fez a sua parte. Aquele homem se recuperou com toda certeza. Ele
não tinha como continuar ali, mas ele disse que voltaria. Mas ele deu um dinheiro para o hospedeiro. E disse-lhe, se gastar mais do que isso, bote na minha conta, que eu vou pagar. Aquele hospedeiro poderia muito bem enganá-lo, Se aproveitar da se situação. aproveitar da situação. Mas ele focou o quê? A recuperação daquele samaritano. Mas um judeu, a recuperação daquele judeu, mas um samaritano preocupado com um judeu, o amor, ele passa por cima de tudo, Isso. entende? Algumas vezes que eu falei sobre dízimo e oferta aqui nas minhas redes sociais, algumas pessoas me atacaram, né, nos comentários. Ninguém precisa atacar ninguém por causa de dinheiro, não. Sabe, gente? Porque dizimar e ofertar é um ato de amor. Isso mesmo. Aí eu digo a vocês aquela passagem de Ananias e Safira. Atos 5, né? Atos 5. Ananias e Safira foram mortos porque não dizimaram e não ofertaram? Sim. Não. Como? Naquela época, todos que tinham seus bens estavam vendendo e entregando todo o dinheiro nas mãos do líder. Isso. Naquela época era Pedro. E veio Ananias e acertou com sua mulher Safira de que iriam vender, né, aquela casa, aquele bem, mas só que não iam dar todo o dinheiro. Isso, ia reter a sua parte. Iam reter. Iam dar o mínimo. O que fez com que Deus ali tirasse a vida deles. Eles mentiram. Eles tocaram no Espírito de Deus. Eles poderiam ser o quê? Uma erva daninha. Porque as pessoas naquela época, elas tinham prazer de ajudar a obra de Deus. Isso mesmo. E de todos ali, eles foi que não quiseram fazer como tinha que fazer. Aí, sabe aquela coisa que num cesto cheio de laranjas saudáveis, tinham as duas podres. As duas podres. Aí, de repente, Deus tirou para que as duas podres não apodrecessem as que estavam saudáveis. Isso mesmo, pastora. Porque se fosse por não quererem dizimar e ofertar o que tinha que ser, Deus ia ter que matar a maioria da igreja dele. Porque a maioria não dizima nem oferta. Você percebe como são as coisas? O pensamento de Deus, olha, os caminhos e os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. O que é que ele quer? Ele quer que a gente considere a ele. Só quer ser amado, né, Ele pastora? quer que a gente ame a ele, a gente Isso. considere a ele, sejamos nós inteiros e sinceros com ele. Faltou verdade, sinceridade de Ananias e Safira ali. Isso. Por isso que o servo de Deus disse, mas não era teu? Vendendo ou não vendendo era teu. Isso. Querias ficar com dinheiro, era teu? Por que fez isso? Deus não precisa disso. Não mesmo. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa dos teus bens. Mas você precisa dele. Amém. Amém. Porque dinheiro não vai pagar as pessoas que você ama estarem ao seu lado. Porque se fosse assim, todas as pessoas que têm dinheiro não perderiam os seus entes queridos. Isso. Mas Deus, ele usa do seu milagre para nos curar. Amém. Se chegar a hora dele nos levar, ele leva. Mas nós temos vivenciado muitos milagres. Ali na ICVCC, o Senhor já curou pessoas com câncer, não é? Isso. Já curou pessoas com problema no coração, curou pessoas Lúpus. com lúpus, e assim Isso. vai.
tem sustentado a minha irmã Diná, né? Que Isso mesmo. inclusive participou até do Magcast Há anterior, pouco, isso. que é uma enfermidade terrível, né? Isso E a mesmo. gente passa por momentos muito difíceis, mas temos vivenciado o poder de Deus na E vida de isso Diná. não é o dinheiro. Não é. Dinheiro não Não faz isso, paga, não. não paga. Dinheiro não Não faz paga. isso. Então, fica com o teu dinheiro. O teu dinheiro, ele não vai trazer salvação à tua vida. O dinheiro fica. Os seus bens ficam. Agora, quando chegar a minha hora, e a tua hora e a hora de todos nós, eu sei onde eu vou estar. Eu não sei se você sabe. Não pague para querer saber. Porque a palavra ela é a verdade a qual nos libertará. Só tem um caminho para chegar a Deus, Jesus Cristo. Não tem outro. Isso. Isso aqui não é religião, não. Isso aqui é Bíblia Sagrada. Só tem um caminho para se chegar à salvação. É reconhecer a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas. Amém. Somente isso. Aí o Senhor me deu aqui essa passagem do bom samaritano e deixou claro que assim mesmo ele opera na questão dos dízimos e das ofertas. É pelo amor. Amém. Imagine como aquele homem depois não ficou tão grato àquele samaritano. Imagino eu que depois eles ficaram amigos. Isso. Porque ele deixou de morrer, disse que estava quase morto. Independente da raça, né, pastor? Como você falou, os judeus e samaritanos não se entendiam. Raças, como diz, Religião. raças, tribos e nações. O Independente. Senhor passa por cima de tudo. É a questão do amor. Do amor. Coração. Faça Tudo com amor. gira em volta do coração. Tudo. Tudo. Faça com amor. Isso. Faça com amor. Olha, eu tenho uma ovelha minha que eu amo muito. Eu amo todas as minhas ovelhas. Mas essa ovelha aqui, eu vou dizer até o nome dela. Jeane. Eu tinha um programa na rádio. Ela sempre dá esse testemunho. A gente ri. Eu tinha um programa na rádio, né? Aqui, em Aracaju. E Jeane, ela ouvia esse programa, mas ela dizia bem assim, lá vem essa mulher de novo. Assim mesmo. Lá vem essa mulher de novo, essa mulher fala, viu? Nunca vi, não. Porque a Jeane é uma benção e é muito engraçada ela. Essa mulher fala, viu? Nunca vi, não. Gente, aí ela começou assim. Depois ela foi pegando gosto, gosto, até que ela chegou um dia que ela disse, eu quero conhecer essa mulher. Foi assim mesmo. Aí ela foi lá na igreja, na CVCC. Sabe quem é Jeane hoje? Jeane hoje é uma das minhas melhores amigas. É família. Faz parte da minha vida. Isso. Sabe como Deus faz? Ele opera assim. Isso mesmo, pastor. É amor, gente. É amor. Nós estamos falando aqui sobre o quê? Por que devo dizimar e ofertar? Muito mais do que isso aqui é o amor que nós temos que ter uns pelos outros. Olha como Jesus falou aqui para aquele homem. Isso. Ele conhecia da lei, mas ele não praticava a lei. Ele disse o quê? Faça como o samaritano fez. Ame ao teu próximo. Ame a Deus. E faça o que você tem que fazer. Pronto. Se você ama a Deus, você pode não fazer parte de religião alguma, mas se você tem amor no seu coração, Deus tocar aí em você para abençoar a casa dele, você vai e abençoa. Isso mesmo. Sabia disso? Você vai e abençoa. Você vai e faz. E eu sei que você faz. Porque tem pessoas que são assim mesmo. Quem tem amor no coração é assim. Isso, Deus tocou a você para abençoar aqui a CVCC? Pode abençoar. Nós aqui iremos receber com muito amor. Porque eu sei que o que Deus vai te usar foi Ele que mandou. Mas Ele também sabe com quem pode contar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Grandemente a sua vida mesmo, de coração. Eu nunca fui abençoada, não é por rede social alguma. Mas assim, eu já agradeço de agora. Por quê? Porque eu sei que o dono da obra, ele providencia todas as coisas. Amém. Eu não vou forçar, e não forço você, minha ovelha, Não força. a ninguém dizimar e ofertar lá na nossa igreja. Como eu não faço aqui também forçação de barra para que vocês venham abençoar aqui. É a nossa igreja, certo? Mas vocês têm visto o QR Code que eu coloquei nos meus vídeos. Oferta, não é? Agradável, se Deus assim lhe tocar. Você vai lá e você faz ali a sua oferta. Você faz como você quiser. Mas eu não estou forçando você a fazer. Eu só estou colocando aqui o QR Code. Porque se Deus tocar no seu coração, você vai lá e faz. É diferente. É diferente.
Não por força, E nem por nem por violência. violência. Mas vamos fazer tudo Mas pelo Espírito de no Deus. Espírito do Senhor, tudo como Ele assim quer, não é? Isso. Olha, já estamos chegando ao final, viu, Diana? E você já vivenciou algo, não é? Alguma experiência marcante com dízimo e oferta? Conta pra Então, gente. já contei umas Já duas contou aqui, duas? né? Eu vou- Meu Deus, é assim, se eu for sentar aqui para botar na ponta do lápis, são muitas. Mas eu vou contar uma, né, que foi logo assim nos primeiros anos da minha conversão, né, quando eu aceitei ao Senhor. Como diz em Malaquias, eu fiz prova dele, né? E aí eu provei o Senhor, né, numa determinada quantia, entreguei a ele e fiz prova. E passado alguns meses, né, como a pastora falou, a gente faz, obedece, nada nos falta. Verdade. Nada Falta nos não. falta. O Falta não. Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí, como consequência, né, dessa prova, dessa obediência, né, em dizimar e ofertar, Jesus ele me cresceu profissionalmente. Glória a Deus, verdade. Eu sou nutricionista, né? E na época eu estava exercendo a função de nutricionista de produção. E aí quando eu fiz essa prova, não com interesse, né? Não tive interesse algum, mas assim, tocou no meu coração, o Espírito tocou, eu fui e fiz. E aí Isso. Jesus me abençoou, me promoveu à gerência da Glória a unidade, Deus, é isso mesmo, me né? lembra. Então assim, qual consequência, o que é que você quer colher, né? Então, você quer colher a maldição? Então, é desobedecer, não dizimar e não ofertar. Mas depois não culpe a Deus, porque você não está tendo o crescimento que você quer e o crescimento que ele reservou para você. É isso mesmo. Fora os prejuízos, né, que a pessoa Fora tem, os né? Porque o prejuízos. devorador vai dando prejuízo ali. Isso Você, uma aí. coisa acontece ali, quebra alguma coisa aqui, outra É acolá. uma Quando você coisa vai atrás ver, da é outra. como uma bola de neve. Isso aí. E se você quer ter prosperidade, não somente a prosperidade material e financeira, Mas o porque a gente principal. mostrou aqui, o que é que ele quer de você? O seu coração. Então, assim, como Abraão, ele foi obediente a todo momento, né, até Deus recolher ele, e as bênçãos do Senhor se propagou para as gerações, né, as Isso mesmo. descendências de Abraão. Então, se você quer crescimento, obedeça. Não somente dízimos e ofertas, mas dentro daquilo que Jesus, que Deus quer de você, requer de você. Como Jesus disse a esse doutor da lei, ali, na parábola do bom samaritano, ele falou o quê? Use de misericórdia para com ele. Ele usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Isso. O que foi que o Senhor disse a esse mestre da lei? Que ele fosse, tudo que ele fizesse com amor. Usasse de amor, com misericórdia para todos. Isso A mesmo. começar com Deus, a obra de Deus e a todos, o seu próximo. E dizimar e ofertar está dentro disso também, viu, gente? Dizimar e ofertar é fé. Você tem que ter fé, porque eu estou falando aqui, não são de esmolas. Eu estou falando aqui de você dar a sua oferta. A oferta que Deus toca no seu coração é diferente. Isso. É diferente. Eu digo por mim. É Uhum. diferente. A oferta faz toda a diferença. Porque o dízimo em si, 10% só. É nada. A oferta que faz toda a diferença. Então, você dizimar e ofertar é você ter fé. É você confiar no que você está fazendo. Não esperar nada, Isso. certo? Porque não é barganha. É você ser grato e grata, não é? Isso mesmo. Obediente, porque faz parte, não é, da ordenança de Deus aqui na Bíblia, não é? E fazer com alegria no coração, Isso. não é? Não é nada forçado, e sim fazendo com o coração cheio de alegria, não é? Na gratidão Na desse gratidão. Deus por tudo que ele tem feito por você. Eu faço assim. Receba, Jesus, esse holocausto diante de ti. Eu sei que não é nada, é mediante o que o Senhor tem feito em minha vida e na vida dos meus, mas recebe como cheiro suave as tuas narinas. Amém. Acabou. Isso Não é, Diana? isso mesmo, pastora. Diana, e o que você deixa aqui para o nosso público? Em relação Mensagem. a Mensagem. Então. Fique à vontade. de mensagem, o que eu deixo é que
É maravilhoso demais, pastora, servir ao Senhor. Sabe, sentir de que Jesus, ele sempre está conosco, ele não nos abandonou, Verdade. né? Que por mais que passamos por momentos difíceis, ele sempre terá a solução. Isso mesmo. E ele veio ao mundo justamente para demonstrar o seu amor, porque ele é o próprio amor. Glória a Deus. Então, o que é que ele quer de nós? Somente uma aproximação. Ele quer uma intimidade, né, com a criação dele. Ele criou sinceridade, todas né? as coisas, ele criou todas as coisas. Quando ele criou céu, terra e colocou todas as coisas ali na terra, e depois ele colocou o homem, ele criou justamente para nos dar o melhor, Isso. né? Isso. Mas infelizmente o pecado acabou nos separando, né, de Deus. Mas ainda assim, por insistência, ele enviou o Filho, né? Jesus Cristo. Não desistiu de nós. Não desistiu de nós. Então, assim, ele enviou Jesus Cristo, deu seu filho. Imagine aí você dar o seu próprio filho, né? Ver o seu filho ali passando por uma morte brutal, né? Que foi a morte de cruz, por nós que não merecemos nada, né? Que não Isso merecemos nada, né? Mas Jesus estava ali, né? Se entregou por cada um de nós. Amém. Então, assim, Jesus, ele é maravilhoso. Ele só quer o melhor para cada um de nós. E para deixar bem clara a questão da mensagem aqui sobre o tema de hoje, sabe, Diana? Você como membro, né? Membro da Igreja do Senhor, não vamos nem colocar esse CVCC, Uhum. né? Membro da Igreja do Senhor, por que devo dizimar e ofertar, no final de contas? Afinal de contas, por quê? Então, eu respondo com essa seguinte frase: invista nas coisas do Senhor, da mesma forma que ele investe por você. Investe em você, ele só te dá o melhor. Amém. Então, retribua. Amém. Parabéns, Diana. Gostei, viu? Amei. Gente, estamos chegando aqui ao final. Tema de hoje, porque devo dizimar e ofertar, não é? A Igreja do Senhor, certo? Nossos patrocinadores, PicPlus, né? Company, que é especializado em promover marca, né? E atrair clientes, tá bom? Impulsionar vendas. E o OH, né? Por criar conteúdo audiovisual de alta qualidade. Dê o seu like. Se você não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se aqui onde tem a palavra inscrever-se, certo? Clicou, é o mais novo inscrito, inscrita, tá bom? Deixe seus comentários, é muito importante. E compartilhe com muita gente esse link aqui, tá bom? Eu tenho certeza que vocês amaram. Tenho certeza que muitas coisas foram esclarecidas, mas qualquer pergunta que vocês queiram fazer, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder a vocês, não é, Diana? Isso mesmo, Nós pastora. iremos responder a vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, meus amores, e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe, Diana. Amém, pastora, você também. Amém.